Efésios capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 22 em diante. Glória a Jesus. Diz o seguinte: que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, nós temos aprendido no decorrer da nossa vida cristã que Deus, Ele transforma todas as coisas. Deus, Ele não apenas criou o mundo, Ele está transformando o mundo. Você sabe que Deus, Ele fez tudo perfeito. Tudo que Deus, Ele fez, Ele olhou no final, Ele disse, e disse Deus, né? E viu que era bom o que Ele fez. Todos os dias, durante os 6 dias da criação, a gente vê essa palavra registrada em Gênesis. Deus olhando para aquilo que Ele havia feito, e Ele dizendo que ficou bom. Inclusive você. Alguns brincam, né, que a mulher ela ficou mais bonita porque o homem foi um ensaio de Deus, né? Tá tudo bem. Os homens são sarados. Não é, Ana Flávia? Aí por isso que a mulher ficou melhor, que Deus ensaiou como homem. Mas tudo que Deus fez, Ele fez bem feito. Deus é bom, e o que Ele faz é bom. Sabemos que o pecado, ele corrompeu, ele manchou, e desvirtuou. Mas Deus, Ele é redentor, Ele transforma todas as coisas. Quando Jesus, Ele entra na vida de uma pessoa, por falar nisso, quem aqui já recebeu Jesus na sua vida? Você pode dar um brado de aleluia? Quando Jesus entrou na tua vida, Ele fez um milagre extraordinário. Um maior milagre aconteceu na tua vida. Paulo fala que Ele nos vivificou, ou nos ressuscitou. Porque quando o pecado ele entra na vida do homem, o homem morre. Porque essa foi a palavra que Deus disse: no dia que tu comeres, certamente morrerás. Então o pecado ele causa a morte. O apóstolo Paulo fala em Romanos que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. E o homem estava morto espiritualmente, fisicamente vivo, mas espiritualmente morto. Significa afastado de Deus, separado de Deus, significa inimigo de Deus. Essa era a situação do homem depois da queda, e continua sendo daqueles que ainda não receberam o dom gratuito de Deus, que Paulo fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando você recebeu Jesus,
O milagre da ressurreição aconteceu no teu espírito. O espírito que estava morto, ou seja, sem Deus. E por isso andávamos em trevas, fazendo a vontade da carne e todas as suas concupiscências. Mas o milagre aconteceu na nossa vida. O espírito foi ressuscitado, ou seja, vivificado. E esse é o primeiro, vamos falar assim, estágio ou transformação que acontece. Nós sabemos pela palavra de Deus que o nosso corpo, ele vai envelhecendo. De certa forma também vai acontecendo uma transformação no corpo, mas não é uma boa transformação, né? Ninguém gosta de ficar velho. Eu ainda não conheci ninguém que gosta, né? Esse dia eu estava conversando com o pastor Dailson e falava de um amigo dele que pensava assim, melhor idade. Ele falou, que melhor idade, rapaz? Cheio de dor, de misericórdia, limitações, que negócio de melhor idade? Melhor idade é de vocês que estão novos, né? Estão zerados. O fato é esse, Paulo fala que o nosso exterior, que é esse corpo, ele se corrompe, mas o interior, ele se renova dia após dia. Glória a Jesus. Então o corpo, ele também vai experimentar transformação. Vai acontecer um milagre poderoso de transformação no nosso corpo. Mas isso vai acontecer quando nós vermos o Senhor face a face. E essa é a expectativa do meu coração e creio do coração de toda a igreja. João escreveu que nós ainda não somos como Ele, mas quando nós o vermos face a face, seremos transformados e seremos como Ele. Quantos estão aguardando esse dia? Glória a Jesus. Essa é a esperança viva que ministra no coração da igreja. Então o espírito foi renovado, transformado, vivificado no ato da conversão, no ato que a graça de Deus entrou em tua vida. O corpo, ele vai envelhecendo, vai se corrompendo, vai perdendo a saúde, mas vai acontecer uma transformação. Fica tranquilo que o melhor está por vir, em nome de Jesus. Agora, a nossa alma, ela está em transformação, ela está em constante mudança, e nós estamos dentro de um propósito. Aliás, eu estou pregando dentro de um propósito, só que eu não separei só para quarto, estou pregando nas oportunidades que eu tenho. E eu estou falando sobre transformações profundas. Quem tem vindo para as quarta-feiras aqui, geralmente eu prego mais nas quartas, viu? Mais na quarta. Se você quer, geralmente é muito raro alguém pregar na quarta-feira, outra pessoa. Geralmente eu prego na quarta-feira, tá bom? E domingo a gente compartilha com outros irmãos aqui para lhe ministrarem. Transformações profundas, irmãos, refere-se a um nível também mais profundo de mudança. E eu entendo pela palavra de Deus que a transformação ela é progressiva. Assim como a revelação é progressiva, a transformação é progressiva. Quanto mais revelação você obtém da parte de Deus, da sua palavra, essa transformação te leva também, aliás, essa revelação te leva a transformações na mesma proporção. E para que você experimente mudanças na tua vida, obviamente você precisa primeiramente decidir. Diga assim: para viver mudanças, eu preciso escolher mudar. Quem já decidiu mudar de vida aqui? Você decidiu, quando você recebeu Jesus, você tomou a decisão de mudar de vida. E é impossível continuar do mesmo jeito. Jesus não vai deixar você do jeito que você chegou nele. Ele vai mudar tudo que precisa ser mudado. Tudo mesmo. Agora, é preciso mudança. Agora, antes de fazer uma escolha de mudanças, você precisa ter consciência do que precisa mudar. Isso fala de reconhecimento. Preciso reconhecer em que eu preciso mudar, em que eu preciso melhorar, qual transformação precisa acontecer na minha vida. E não adianta insistir
para que alguém mude se ele não tem consciência. E eu aprendi que consciência não é gerada numa sala de aula. Consciência não é gerada num treinamento, seja qual for o treinamento, seja qual for a capacitação. É incrível isso. Algumas consciências, elas precisam ser geradas em nós. E daí tem porque muitas pessoas eles ficam frustradas sem entender porque tem alguns que não mudam. Isso acontece muito no âmbito conjugal. A mulher que fica na expectativa de que o homem mude e fica ansiosa, algumas até adoecem. A Bíblia fala que a esperança que se adia adoece, fica naquela expectativa de que vai mudar e não muda. Não adianta falar, não adianta fazer birra, não adianta fazer greve de sexo, não muda. Por quê? Porque não tem consciência. Irmãos, a consciência, ela é gerada. E eu posso falar uma coisa para vocês com toda a certeza. É o Espírito Santo que gera a consciência em nós. Diga assim: Espírito Santo, gera em mim consciência das mudanças que eu preciso escolher. O Espírito de Deus é quem gera a consciência. Então, se você quer que o teu cônjuge, ou o teu filho, ou o teu pai mude, interceda para que o Espírito Santo o convença, porque essa é a missão tríplice do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele não falha, ele está soprando, ele está trabalhando, mas ele coopera conosco através da oração. E que Deus levante intercessores em favor da tua vida. Que Deus use pessoas para intercederem por você, para que muitas consciências sejam geradas em você. O apóstolo João, ele fala sobre isso. Ele fala que se a nossa mente, se a nossa consciência, ela pesa, maior é Deus. Se ela não pesa, maior é Deus. Então veja que isso é uma obra de Deus, irmão. Por favor, não sofra tentando gerar consciência nas pessoas. Você está perdendo tempo e energia, e você pode até ficar desviado, viu? Porque você vai achar: poxa, eu estou orando, Deus não está fazendo. Eu lembrei aqui de uma ilustração que eu li no livro, não sei o nome do livro, mas a ilustração é o seguinte: o homem recebeu o comando de empurrar uma montanha, uma pedra grande, e ele então foi obediente, ele empurrava a montanha. Só que um dia não moveu nada, segundo dia não moveu nada, e passou semanas, meses, e não moveu nada, a montanha ficava no mesmo lugar. E ele ficou frustrado, decepcionado, porque não aconteceu nada com a montanha. Então ele foi questionar, ele foi orar, e a resposta que ele teve da parte de Deus foi: eu não falei que a montanha ia mover, eu só falei para você mover a montanha, empurrar a montanha. Mas Deus fala assim para você: agora olha para o teu braço, como é que ele está. Ele percebeu que ele estava igual o Lucivaldo, maromba. Ele estava forte. Ele viu que tinha obtido performance, condicionamento. Meu irmão, tem algumas montanhas que você está empurrando, é para gerar mudança em você, e não mudar a montanha. Quem está entendendo? Então, pelo amor de Deus, para de ficar frustrado se o teu cônjuge não está mudando. Você está mudando quando você está orando. Você está mudando quando você está meditando na palavra, quando você está congregando. E você com certeza já viu o quanto você mudou. Agora, por favor, não desista de ninguém. Nós não mudamos os outros, mas nós influenciamos as pessoas a mudarem. O testemunho, ele é poderoso, irmão. Testemunho influencia. É por isso que os profissionais do marketing, eles andam em busca de prova social. Todo profissional, especialmente os profissionais que lidam com performance e que precisam vender os seus cursos, né, as suas formações,
Eles querem depoimentos, prova social, funcionou, deu certo. A pessoa fala. Eu comprei um curso de marketing do Thiago Lobos. É um curso sobre sobre social media. Eu nem sabia que era essas coisas. E eu comecei a estudar e na verdade era uma formação para ser social media. Eu nem queria ser social media, mas como eu tinha comprado o curso, eu fiz todo o curso. Aprendi como é que o modus operandi de um social media funciona. Embora eu não seja um profissional, me ajuda muito na minha comunicação com o time aqui da nossa igreja. E nesse curso eu aprendi muitas ferramentas, muitos insights, na verdade. E o marketing é muito importante na nossa vida, irmãos. O marketing, né? Prova social. E influencia. Quantas pessoas hoje, talvez, estão se alimentando melhor por causa de alguém que começou a cuidar da sua saúde, mudou os seus hábitos alimentares, e aí conseguiu. Eu lembro quando eu estava empenhado no marketing de rede, que é uma outra área que eu atuei um tempo, eu comecei a ganhar viagem, não é ganhar, conquistar mesmo, não é nada que dá, é você conquista, resultado, que você vai colocando pessoas na tua rede e vai trazendo resultado, então aí você ganha comissão. E eu comecei a ganhar bônus, resort. Eu fui em 6 resorts. Quando eu ganhamos o cruzeiro, eu falei, eu não vou mais nisso aqui não. Porque eu estava mexendo com a minha agenda, ministério, e eu falei com Deus, e eu entendi que eu tinha que entregar ao Senhor essa carreira, inclusive o lucro financeiro, e aí eu peguei e não fui. Aí no caso eu peguei o dinheiro, claro, a gente não perde, né? Peguei o dinheiro, mas não fui por quê? Eu falei, se eu for, mais pessoas vão assim, caramba, acontece, funciona, e é real, irmão. Acontece, influencia. Eu fui pelo resort sozinho, no segundo eu fui com 3, no terceiro já fui com 8. Eu sei que eu cheguei a levar 16 pessoas para resort. Tudo influência. Diga assim, a influência é importante. Aliás, liderar é influenciar. E nós somos transformados. E a transformação que Deus opera em nós influencia outros a crer. É possível melhorar de vida. Amém, queridos? Então, a mudança exige que você faça uma escolha. O que Efésios 4:22 fala? Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. Olha a expressão, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. É uma decisão, uma escolha. Eu escolho deixar os hábitos pecaminosos. Eu escolho deixar a mentira, a prostituição. Eu escolho deixar a murmuração. Eu escolho deixar a maledicência. Eu escolho deixar a autossabotagem. Eu escolho deixar a preguiça, a indolência. É uma decisão, querido. Eu escolho. Deixem os hábitos do velho homem. É uma escolha. Se não mudou é porque não escolheu. Está escolhendo repetir os mesmos atos. Quais as escolhas que hoje você precisa fazer? Esse é o primeiro nível, depois da consciência, de reconhecer. Está prejudicando o teu relacionamento, a tua vida pessoal, profissional, a tua vida com Deus? Meu irmão, deixa. Deixando todo o embaraço, deixando todo o pecado, todo o peso. Olha o que Hebreu fala em Hebreus 12, é deixando, ou seja, renunciando. Eu preciso deixar. Olha o que Paulo fala, deixando para trás as coisas que ficam. Tem que largar, irmãos. Tem que chutar o pau da barraca. Isso não é desistir da vida, é desistir daquilo que está causando problema, causando mal. Quem esteve aqui na sexta-feira, eu falei sobre o poder transformador da paciência. Meu tema agora é transformação. Então tudo é transformação. E como é que Deus gerou em mim essa mensagem? Porque eu percebi preocupação no meu coração. Eu vi uma preocupação sutil, lá no fundo, preocupado. Eu me dei conta que eu ficava mais tempo preocupado do que em paz. Eu falei, peraí, está errado. Jesus disse, não andeis inquietos,
não andeis preocupados, não andeis ansiosos. E eu tive a consciência, peraí, eu estou preocupado. Só que eu percebi uma coisa, eu estava preocupado com resultados que eu gerei, para resolver resultados que eu mesmo não desejava, mas que eu gerei. E eu queria mudança daquele resultado que era desconfortável, não era ruim, mas desconfortável. E aí eu peguei e falei, então, eu estou olhando para o lugar errado. Eu falei, o que causou esse resultado? Olha o que Deus ensinou, olha para a causa. E eu fui ver, no meu caso, que os meus comportamentos, as minhas escolhas, baseada numa visão humana, mas com uma conduta, um comportamento precipitado, estavam me gerando estresse. E eu tomei atitude, rapaz, eu vou mudar isso. Eu vou mudar essa maneira de se comportar, de conduzir. E eu mudei. Eu estou aos poucos entrando numa outra dimensão, nesse sentido de desfrutar ou de descansar, de usufruir das promessas de Deus. Mas tem que deixar, irmãos. Então a mudança exige que você faça uma escolha. Repita assim, a mudança exige que você faça uma escolha. Temos que fazer escolhas intencionais para crescer, querido. Escolhas intencionais. Não há crescimento sem mudança. Diga assim, não há crescimento sem mudança. Então não há mudança sem perda. E não há perda sem dor, querido. Toda mudança causa dores. Inclusive quando a criança está crescendo, algumas sentem dores nos ossos mesmo. Alguém lembra disso aí? Você lembra? Dor nos ossos. Mudança causa dor, irmão. Alguém disse que o pobre não tem nada, ele só sabe que tem alguma coisa quando vai mudar de casa. A Ruth falou esse dia, né? Estava arrumando a mala para ir embora. Ela disse, agora eu sei, né? Eu tenho alguma coisa. É tanta coisa, irmão. Alguns de vocês aqui, se forem resolver, se pensa assim, rapaz, essa roupa aqui eu não uso há 1 ano. Você vai ficar com o teu guarda-roupa com mais espaço. Eu tive que fazer isso um dia desse em casa. Eu pensei em comprar outro guarda-roupa. Eu falei, não, peraí, tem roupa que eu não uso, bora liberar essa roupa. E aí abriu um espaço para outras roupas novas. Quem quer o novo aqui de Deus? Então deixa o velho. Quem quer o novo de Deus? Ainda estamos em janeiro, é o novo de Deus. Mas você já se desprendeu? Você já se desvencilhou dos velhos hábitos? Olhe para mim. Se deixe ser transformado. Se permita ser transformado. Escolha mudanças. Vai doer, mas é uma dor saudável. A dor da disciplina, ela é muito boa, querido. Quem não cuida da saúde hoje, e dói cuidar da saúde, tem que renunciar. Você não vai poder fazer algumas coisas, só que você vai desfrutar depois. É mais saudável. Então não existe mudança sem dor. E aí você precisa decidir pela mudança. Significa abrir mão de algumas coisas e se apossar de coisas novas. Você precisa se apossar. Eu posso dizer para vocês que mudanças no corpo, elas são vitais. Biblicamente, Romanos 12, versículo 1 fala. O que diz Romanos 12, versículo 1? Rogo-vos, pois, irmãos. Não é assim? Rogo-vos, pois, irmãos. Ou seja, Paulo está falando o seguinte: queridos, eu imploro a vocês. E ele fala assim, pelas misericórdias de Deus, olhando para a misericórdia do Senhor. Aqui ó, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha onde Paulo leva a igreja a olhar. Olhe para a bondade, para a misericórdia, para o favor de Deus. Então ele fala assim, eu estou pedindo a você, pelo amor de Deus, é assim que a gente fala, né? Pelo amor de Deus, que apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não existe vida cristã sem disciplina do corpo, querido. Não existe vida cristã sem oferecer o corpo como um sacrifício vivo. E corpo aqui é corpo mesmo, viu? Os que dizem que Deus só quer o coração estão sendo antibíblicos.
porque esse texto fala que você tem que apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo fala que o corpo é santuário do Espírito Santo, é morada de Deus. Deus habita em você, habita no teu corpo, e você tem que santificar o corpo ao Senhor. Então não tem vida cristã sem santificação do corpo, queridos. E isso fala do que, irmãos? Fala de alimentação, fala de vestimenta, fala do que eu estou ouvindo, do que eu estou assistindo, do ambiente que eu vou, fala de tudo. E aí tem gente que quer mudar, mas não quer parar de ir em certos ambientes. Tem gente que quer mudar, mas não quer deixar certos relacionamentos. Não vai ter mudança, não vai conseguir. Eu lembro de um irmão, infelizmente ele não está congregando assiduamente. Esse jovem, ele era dependente químico, e ele veio para a igreja. Ele era daquela pessoa que vinha na igreja, tinha um apelo, ele aceitava Jesus. Aí no outro dia ele estava embriagado, aí voltava para o culto, aceitava Jesus. Eu não sei quantas vezes ele fez isso. Um dia ele falou assim: agora é para valer. Eu falei: amém, Deus te abençoe. Aí ele, no outro dia estava na oração. Foi, já rompeu. Ele foi para oração de manhã, né? E ele foi para oração e começou a ir para a igreja, orar, pediu a minha ajuda. Aí tá bom, aí eu levei ele para minha casa. Ele começou a morar em casa comigo, e todo cuidado com ele. Fazia o trabalho lá em casa tem um terreno, uma área, era só mato. Ele limpava aquele terreno, pegava o teçado lá, o facão, e ficava lá limpando. Quando foi um dia, eu falei: rapaz, ele está na bênção já, né? Já estava um período legal, já sem beber. E aí eu falei assim, a gente foi da igreja, eu falei: amigo, vai buscar o nosso lanche lá. Encomendou o lanche e foi buscar. Na época tinha a Casa das Massas, do Maurício. E aí ele veio. Olha o que o maligno colocou na cabeça dele: leva o do pastor e volta para tu comer aqui. Ele levou em casa o meu lanche e voltou para comer o dele. Não voltou mais para casa. Ficou ali, na época de um terminal, ficavam uns caras bêbados, e ficou lá. Só encontrava ele lá bebendo lá. Misericórdia. Aí eu comecei a orar: Deus, liberta esse homem. Se tu trouxer ele de volta, eu sei o que eu vou fazer. Uma semana depois ele voltou: pastor, me ajude. Aí eu troquei os cadeados de casa. Agora tu só vai andar comigo. E ele conseguiu ficar sóbrio, talvez uns 5 anos. Ele conseguiu fazer a faculdade dele, concluiu o curso dele, entrou no mercado de trabalho. Só que lá no trabalho dele, ele caiu de novo. Irmão, tem algumas pessoas que elas não podem brincar mesmo com ambientes, com pessoas. Algumas pessoas precisam realmente morar literalmente no altar, ficar numa sala de oração, se posicionar no propósito de Deus. Você já percebeu que existem influências? A música influencia, sim ou não? Quem já se viu dançando uma música mundana? Não levante a mão. Irmão, na época da política, misericórdia, irmão, a gente fica com a lavagem cerebral, a gente começa a cantar música sem querer. Eu conheço uma pessoa que votou num candidato que ela odiava, porque o único número que ela lembrava era do candidato que ela odiava, e ela não gosta de perder voto, então ela votou nele. Eu falei: rapaz, se os outros soubessem disso, eles faziam mais chamada de rádio por aí. Então você precisa entender uma coisa: mudanças requer renúncia. Para mudar, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Para mudar o seu modo de agir, você precisa mudar a sua mentalidade. O versículo 23 fala: deixe o Espírito renovar seus pensamentos e atitudes. Renovação do Espírito do entendimento. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Éfeso: e vos renoveis no Espírito do vosso sentido. Mudanças acontecem quando a mentalidade é mudada. E como é que a mentalidade ela muda? Como é que mudamos o pensamento, irmãos? É interessante. A batalha contra o pecado é uma batalha diária na vida do cristão.
Batalha diária. Eu não sei qual é a tua batalha, mas com certeza você trava batalhas contra pecado. Todos nós travamos. E ela se dá na mente. A Joyce Meyer tem um livro chamado Campo de Batalha da Mente. Existem pessoas, por exemplo, que não conseguem vencer o cigarro. Outros estão viciados em dopamina pelo Reels, que são esses vídeos curtos. Eu fiz recentemente um período sem rede social. Eu estou exercitando, porque qualquer um pode cair nessa cilada, irmão. Tem gente que não consegue mais assistir culto, irmãos. Não consegue. Fica olhando o WhatsApp. Fica olhando Instagram, TikTok. Viciam. Já existem terapeutas profissionais que estão tratando de pessoas viciadas. Você precisa tomar cuidado. A mudança de mentalidade, ela acontece sim, mas você tem que, peraí, isso aqui é pecado. Eu não posso brincar com o pecado. Existe uma guerra espiritual que ocorre na sua mente e que consequentemente influencia o teu comportamento. E aquilo que você pensa alimenta o que você sente. Tudo que você pensa vai fortalecer os teus sentimentos e vai definir ou moldar o teu comportamento. Por isso que Romanos 12:2 fala: não se conforme com o mundo, ou não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, ou seja, renove a sua mente. E é interessante porque aqui fala de uma forma imperativa: transformai-vos. Eu sou responsável pela transformação da minha vida em certos aspectos. Não posso falar quantos por cento, mas há uma prerrogativa, existe uma responsabilidade que recai sobre mim, de buscar a transformação. Eu preciso ser intencional, buscar a renovação da minha mente. E aí sim vem a promessa: para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos viver ou experimentar a vontade de Deus, e ainda mais como sabemos, é boa, é agradável, é perfeita. E Paulo fala, queridos, para isso não se conforme com o mundo, ou seja, não se permitam ser modelados ou amoldados como o mundo se comporta, mas transformem-se pela renovação da mente. Então, para que você tenha a sua mente renovada, você precisa expor a sua mente às verdades de Deus, às promessas de Deus. Precisa saber qual é a vontade de Deus e meditar nessa verdade dia e noite, o tempo todo. E assim que vence. Permitam-me compartilhar aqui uma experiência que eu tive de testemunho aqui com vocês. Os pensamentos, eles são chamados na Bíblia de casa de pensamentos. Eu estou tentando lembrar aqui qual a referência. Ou é 2 Coríntios 4, versículo 13 e 4, que Paulo fala que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E fortaleza ali significa casa de pensamento. Uma casa é construída em parte. Uma casa de alvenaria, por exemplo, é tijolo por tijolo. Então uma fortaleza de pensamento, ela é construída por repetição de pensamento. Se você ouviu do seu pai, ou da sua mãe, ou de uma figura de autoridade, você não vale nada. E você ouviu isso várias vezes. Quando teu pai estava com raiva, ou tua mãe com raiva, falava isso. Isso gerou uma fortaleza negativa, de que não tem valor, de que não é capaz. E essa é a razão porque muitos homens não conseguem vencer um cigarro. Quem está liberto fala assim: não, isso é moleza. Por que a pessoa não vence? Porque existe uma fortaleza na mente. Quantas pessoas foram amaldiçoadas na sua infância?
A Riane pregou aqui na nossa conferência. E que mensagem! A pena que não ficou gravado, porque não está sendo transmitido. Mas pensa numa mensagem. Eu falei para ela assim: eu quero que você fale sobre saúde emocional e inteligência emocional. E ela trouxe uma mensagem, um conteúdo riquíssimo. Ela trouxe informações da epigenética, da genética, da neurociência, mostrando que comportamentos são repetições de padrões. O que a Bíblia já fala sobre maldição hereditária. E é interessante, quando você se depara com comportamento na tua vida. Eu vou falar aqui do cigarro. E alguns conseguem fumar no banheiro, alguns conseguem, às vezes, escondido fumar. Eu lembro que um dia um cidadão faltou queimar a mão dele perto de mim. Era um aniversário, era uma festa de casamento. É um cristão, ainda não vencedor. E aí eu fui lá fazer a cerimônia e depois eu fiquei andando. Fui cumprimentar as pessoas e ele estava fumando. Quando ele viu, ele segurou. Falei: para que isso, rapaz? Jesus já viu tudo. Pois é, né, pastor? Jesus já viu. Falei: rapaz, te arrepende. Você é maior do que esse cigarro. Para que ficar vivendo de aparência? São fortalezas na mente, querido. E todas elas podem ser quebradas, destruídas, se você permitir que a palavra de Deus renove a sua mente. Pastor, qual o princípio principal? É você meditar em verdade. Tudo que Deus fala a teu respeito tem que se tornar a tua meditação. Diga assim: tudo que Deus fala a meu respeito vai se tornar a minha meditação. Você ouviu do teu pai, da tua mãe, seja de quem for, coisas negativas. Pare de ficar dando crédito a essas vozes e ouça a voz de Deus. O que Deus diz a teu respeito? O que Deus diz acerca da tua vida? Você sabe, Deus tem um plano de paz para a tua vida. Então pense até que esse pensamento de Deus renove o teu entendimento. Deixe o ímpio os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Eu estou citando Isaías 55, versículo 5, versículo 6 até o 9. Essa é a abordagem de Deus. Assim como a chuva, ela não volta sem que antes regue a terra, assim é a minha palavra, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Deus está liberando sobre a tua vida a palavra para renovar a tua mente, para que você experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Então, se você quer mudar a sua maneira como se sente, você deve começar mudando a sua maneira de pensar. Preste atenção. Você é o que você pensa. Você é o que você pensa. Um dia eu tinha uma secretária em casa e eu percebi ela tensa. Sabe, quando a pessoa fica tensa, ele morde o dente, né? E naturalmente ele fica com a cara de brabo. E eu fiquei pensando naquela mulher com cara de brabo um tempão. Eu estava em casa. Eu falei: o que está acontecendo com essa mulher? Ela está com muita raiva. Aí eu falei: o que tu está pensando? Ela disse: por quê? Não, eu falei: tu está pensando alguma coisa ruim aí, porque tu está com uma cara de brava. Ela disse: eu estou pensando em matar meu marido. Eu falei: misericórdia. Ela foi sincera, eu perguntei, né, irmão? Ela disse: pastor, eu penso nisso o tempo todo. E eu falei: então tu vai fazer, se tu não para de pensar. O que você está pensando? Diga assim: eu sou o que eu penso. Então cuidado com o que você pensa. Elimine os pensamentos que são contrários ao que a palavra de Deus diz. Pelo amor de Deus. Agora me deu até medo. É verdade, eu não falo não porque eu nunca pedi permissão para ela. Mas um dia ela vai testemunhar. Ela não matou o marido, está bem casada, viu? Aliás, houve transformação. Me deu um trabalho doido. Para que eu fui perguntar, né? Mas agora eu sou responsável, né? Irmão, era confusão, era briga. O casal brigava, meu Deus do céu. Diga assim: mudança leva tempo. Então não desista do processo de mudança.
E mais, mudança leva tempo e ela é progressiva. Você já alcançou níveis de mudança, acredite, existem mudanças profundas nessa mesma área. Eu percebo que Deus, Ele trabalha na minha vida muito com humildade. Quando eu penso que eu estou humilde, eu descubro que eu não estou humilde. Hoje o pastor Daílson pregando, hoje ou foi ontem, não sei, ele falou o seguinte: se você pensa que é humilde, mas ainda não atingiu a humildade de Jesus, então você não é humilde. Foi, pronto, quebrou tudo agora. Porque Jesus é o padrão de humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ele sendo Deus, olha que palavra, Ele sendo Deus não usurpou. Aí o pastor Daílson nos ensinando, ele fala assim: o orgulho é querer ser igual a Deus, não sendo Deus. Humildade é o que Jesus foi. Ele sendo Deus, não quis ser Deus. Profundo, né? E eu percebo Deus me levando para níveis profundos de intimidade. Me quebra todinho, irmão, misericórdia. Diga assim: você não pode mudar tudo sozinho. Vai falar com a tua boca: você não pode mudar tudo sozinho. Você precisa da comunhão, irmãos. O versículo 25 fala: então pare de contar mentiras, digamos a verdade ao nosso próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. É na comunidade, é na célula, é nos relacionamentos interpessoais que nós somos ajudados na transformação. Nós somos uma igreja em célula que temos zelado pelo discipulado, que basicamente significa transferência de vida, é vida na vida. É onde nós conhecemos uns aos outros, e não é para espalhar o que a pessoa fez de errado ou falou, não, é para intercedermos. E você vai ouvir muita coisa que você fala assim: meu Deus, eu pensei que esse homem era um santo, mas ele é um demônio. É verdade, mas é o que nos leva à transformação. O que o apóstolo Tiago escreveu? Confessem os pecados uns aos outros, para que sejam curados. E não, por favor, não fique limitado só a pecado. Existem lutas internas, irmãos. Existem coisas que afligem, as preocupações. Não carregue sozinho. É importante que você compartilhe. Eu já falei para algumas pessoas, eu não gosto desse atendimento pastoral, irmão. Mas o ofício me ensinou a ouvir as pessoas. Eu não abro minha agenda para muito atendimento, que eu não dou conta. E graças a Deus, Deus tem levantado muitos pastores aqui, e a nossa visão de discipulado faz com que isso seja multiplicado. Mas esse é o princípio. Ninguém muda sozinho, ninguém consegue mudanças sozinho. Marido e mulher, eles se lapidam. Salomão fala uma expressão, né, que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Vamos sendo lapidados, irmãos. Eu falei aqui na sexta-feira sobre paciência. Esse processo de acompanhar pessoas nos transforma, nos torna pacientes. E é maravilhoso ver a glória de Deus transformar vidas. E você vai ver Deus transformar ainda mais a tua vida. Qual área do teu caráter Deus está aprofundando você? Em que Deus está te levando para níveis mais profundos de transformação? Um discipulado que tem transformação profunda é um discipulado que sai da superficialidade. É você falar o que pensa, falar o que sente, e isso é transformador. Perguntas são muito importantes. A pastora Sandra com a Daniel falaram ontem sobre ouvir as crianças, ouvir os filhos. Essa mensagem está gravada. Quem não assistiu ontem, eu te aconselho a assistir. Libertadora demais e preventiva. Uma verdadeira aula de como criar nossos filhos nos nossos dias. Precisamos ouvir uns aos outros. O que você está pensando, o que você está sentindo? É interessante que a rede social ela faz essa pergunta, já percebeu? Eu não sei se ainda tem, né? Mas antes tinha: o que você está pensando? Ou fale um pensamento.
Geralmente é aquela questão da motivação, do encorajamento. Ninguém vai colocar, não estou pensando em matar o marido, senão ele vai ser preso. Mas algumas pessoas já foram socorridas por falar na rede social, por ir dizer, olha, eu estou pensando isso e aquilo, e e as pessoas ajudam. Já vi pessoas que correram para a rede social, me ajudem. Um dia uma mulher entrou em crise, e tinha razão, porque infelizmente aconteceu um suicídio, e a pessoa, antes de cometer o suicídio, ela mandou mensagem, ela ligou várias vezes, mas a pessoa não viu, ou não conseguiu atender, e quando foi verificar, já era tarde demais, a pessoa tinha cometido suicídio. E eu ajudei essa pessoa no processo de se libertar da culpa. Pensa uma coisa difícil, irmãos, é lidar com a culpa, é lidar com o remorso, com o pensamento. Cara, a pessoa fez isso porque eu não estava ali. Não é fácil. Então, se você está decidido a viver mudanças, compartilhe com outras pessoas. Existem pessoas que são aptas para te ajudar, para orar por você. Existem pessoas que estão cheias de Deus, de misericórdia, que vão amar você e vão te ajudar no teu processo. Acredite. Eu não sei qual é a tua luta. Se você luta sozinho contra tendências homossexuais ou lésbicas, às vezes eu confundo esses termos, é tanto termo, é transgênico, é transexual, mas é uma disfunção. E olha, acredite, é possível. Alguém perguntou certo dia para uma irmã, uma pastora, que se libertou do homossexualismo, e a pergunta é possível um homossexual de fato ficar liberto? Ela disse, interessante, claro que é possível. Deus fez homem e mulher, esse é o padrão de Deus, essa é a vontade de Deus. O contrário é disfunção. O normal, o natural é ser homem como Deus fez, é ser mulher como Deus fez. E aquilo eu falei, rapaz, está aí, é isso mesmo. Mas é tanta gente pensando que não é possível, que fico nessa batalha na mente. Acredite, Deus é especialista em transformar vidas. Jesus, ele veio exatamente para mudar a nossa história de vida, irmãos. E só nele há transformação verdadeira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se alguém não é liberto, é por causa que continua acreditando em mentiras. Então deixe as mentiras, acredite no que Deus fala a teu respeito. Coloque-se de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Diga assim, eu vou viver mudanças profundas na minha vida. Você quer viver mudança profunda em tua vida? Coloca a mão no teu coração. Então pare de contar mentiras, digamos a verdade ao nosso próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. A mudança duradoura requer uma comunidade honesta e autêntica. Você e eu precisamos de pessoas em nossa vida que digam para nós a verdade em amor. Como diz um filme, né? A verdade nua e crua. Glória a Jesus. Você já sentou com teus filhos e perguntou: o que eu preciso mudar, meu filho? Tem que ter uma dose de humildade para perguntar, viu? A Rosângela me contou o testemunho. Um dia ela vai testemunhar aqui para vocês. E ela está uma mulher de Deus hoje, transformada ainda mais. Está no processo. Irmãos, não é fácil não. Um dia eu com a Cânia tivemos uma conversa sobre isso. Eu falei, misericórdia da minha alma. Ela disse, não, esse é o teu jeito. Eu sei quem tu é. Eu falei, aleluia. Muita coisa ela sabe que não vai mudar em mim. E eu falei assim, eu posso te falar porque tu precisa mudar? Não, não quero saber. Eu falei, então vou orar e Deus vai te confrontar. Mas tem sido uma bênção. Coloca a mão no teu coração. A Stephanie vai cantar uma música. Você pode fazer dessa música a tua oração, tá? Ore, cante essa música, fazendo dela a tua oração, em nome de Jesus.
soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar, e de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser, e de dentro pra fora,
Levante a sua mão, querido. Deus, Ele vê a sinceridade do teu coração. Deus, Ele vê a tua vontade de viver a vontade dEle. E Deus está respondendo a tua súplica. Receba o seu milagre aqui. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. O Deus que transforma água em vinho, Ele opera aqui nessa noite. O Deus que faz água jorrar da rocha, Ele está operando aqui nessa noite. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, e Ele está operando aqui nessa noite. Santo é o teu nome, Jesus. Deus, tu és aquele que sonda os corações. Tu és o Deus que esquadrinha o caminhar. E nós clamamos, ó Deus, opera em nós, como a tua palavra diz. O Senhor é quem opera em nós o querer e o efetuar segundo a tua boa vontade. Deus, eu oro por mudanças, por transformações. Eu oro, Deus vivo, por milagres de transformação aqui nessa noite. Assim como o Senhor transformou água em vinho, opera milagres de transformação aqui nessa noite. Deus Todo-Poderoso, manifesta-te para desfazer, Deus, aquilo que é amargo, aquilo que é, Deus, doloroso, angustiante. E eu declaro, Deus, um tempo de alegria na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro um tempo de celebração, de festas, em nome do Senhor Jesus. Com as suas mãos levantadas, o Senhor está dizendo para você que tem lutado e lutado, e as lutas te cansaram. As lutas, elas tiraram as tuas forças. E é exatamente nesse momento que você vai experimentar o poder de Deus em tua vida. Quando os recursos do homem acabam, quando já não há mais força em nós, só temos que recorrer ao Senhor. Só temos que nos voltar para Ele. E Deus está tomando você nesse momento. Alguém aqui nessa noite está sendo levantado pelo Senhor. Alguém aqui, Deus está pegando pela tua mão direita e está te conduzindo. Eu estou vendo Deus caminhando com algumas pessoas aqui. E você vai romper, e você vai passar fronteiras que te limitavam em nome de Jesus, no que diz respeito ao caráter, comportamento. E você vai vivenciar uma nova estação em nome de Jesus. Existe alguém aqui nessa noite que há 10 anos está sofrendo no seu casamento, na sua vida conjugal. Existe uma outra pessoa que Deus me fala que há 30 anos está padecendo de uma angústia por uma esperança que se adia. E Deus hoje está dizendo: eu te fortaleço. Eu te fortaleço. O Senhor te cura nessa noite, nesse lugar. O Senhor te cura nesse lugar em nome de Jesus. Recebe essa palavra no teu coração. Deixa essa palavra entrar na tua vida em nome de Jesus. As mudanças que o Senhor prometeu fazer, Ele faz e faz hoje acontecer na tua vida. Eu creio em nome de Jesus. Fortalezas estão sendo destruídas, cadeias estão sendo quebradas, maldições estão sendo encerradas em nome de Jesus. Laços que aprisionam são desfeitos agora em o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você se prepare nessa noite.
porque algo poderoso de Deus está acontecendo na tua vida nesse lugar. Deus está falando com você que lutou por mudança. Não está falando com você que estava acomodado, que estava alimentando pecados. Não, é com você que está lutando, e com toda a luta você não conseguiu. É com você que Deus está tratando nessa noite. É contigo que Ele fala, e você vai dar um brado de vitória, você vai dar um grito de liberdade, e você vai declarar bem forte. Eu vou contar até 3, e você vai gritar: eu sou livre. 1, 2, 3. Solte a sua voz e declare. Exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Experimente mudança, milagres, transformação em nome de Jesus. Sim. Se você quiser, você pode pular, você pode dançar, você pode aplaudir o nome de Jesus. Quem quer mais de Deus nessa noite? Aleluias, glória a Deus. Deus é bom, amém? Deus é bom. Você vai ter uma semana incrível em nome de Jesus. Eu lembrei aqui do testemunho da irmã Aldenise, a preta. Acho que tem mais ou menos um mês. Eu chamei aqui na frente mulheres que sofriam dores anormais no seu período menstrual. E veio várias pessoas aqui na frente. Mas para ela Deus me deu uma palavra de conhecimento. Foi tão forte que me falou até a idade, para ver como foi profundo. E ela saiu daqui livre, sem nenhuma dor. E ela mandou uma carta para mim no outro dia. Quando ela chega na casa, a dor tentou voltar, mas ela disse: eu creio que eu já fui curada. Eu creio que a unção de cura está sobre a minha vida. E ela fala: e sumiu definitivamente. Você viveu milagres aqui nessa noite. Diga assim: eu já recebi transformação na minha vida. O que você ouviu aqui hoje não foi para trazer peso para você, foi para trazer libertação para você. Mas o diabo, ele é acusador, e ele vai usar de mentiras. E você só precisa dizer: eu já estou livre. Jesus já mudou a minha vida. Jesus já transformou a minha história. E você vai testemunhar esse milagre em nome de Jesus. Levante a sua mão. Pai, nós oramos pelas famílias. Nós abençoamos cada casa, cada lar, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado aqui como criar os nossos filhos, como ser Pai, ó Deus, que experimenta a Tua glória em nossa casa.
Eu oro, Deus vivo, para que o Senhor capacite mais ainda, e que na casa dos meus irmãos, Senhor, Tu venha manifestar a Tua glória, que haja avivamento, que em cada casa o Teu nome seja exaltado. Deus, eu declaro que haja saúde, que haja curas, que haja, Deus vivo, bênçãos, como a Tua palavra diz, a bênção te seguirá todos os dias. Que a bênção do Senhor siga os Teus servos em nome de Jesus. Assim nós consagramos ao Senhor nossa casa e declaramos através da fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode profetizar isso nessa noite? Diga bem forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe ainda mais, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Deus te abençoe.